E hoje nós vamos entrevistar o candidato à Prefeitura de Manaus, Gilberto Vasconcelos. O candidato é filiado ao PSTU, que é o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Candidato, bom dia, seja bem-vindo ao Grupo Diário de Comunicação. A partir desse momento, o cronômetro está zerado e eu já começo a fazer a primeira pergunta ao senhor. Candidato, caso o senhor ganhe as eleições e assuma a Prefeitura de Manaus, qual deve ser o seu primeiro ato na gestão municipal? Bom dia aos companheiros que estão aqui nessa mesa para a gente discutir sobre eleições. Bom dia aos ouvintes. E nós temos um programa de governo no PSTU que prevê que a gente deve governar por meio de conselhos populares. Então, a nossa primeira medida será a implementação dos conselhos populares em todas as áreas: saúde, educação, transporte, moradia, segurança, que é muito importante esse tema para a cidade. E a partir dos conselhos populares, nós vamos estruturar a nossa administração, caso seja eleita. Porque nós acreditamos que a população, ela precisa ter representação real. Da maneira como a política é organizada atualmente, a população vota e depois que vota, ela delega poderes para quem tiver sido eleito e a partir daí ela fica aguardando e geralmente, aliás sempre, tem sido decepcionada. Então nós queremos que a população governe por meio dos conselhos populares, que será um instrumento onde a população organizada, a classe trabalhadora organizada, ela vai decidir sobre 100% do orçamento. Essa é a nossa proposta. E aí a gente vai comprar as brigas necessárias com o poder legislativo, se não quiser atender os desejos da população. Segunda pergunta, candidato Gilberto Vasconcelos. Como será o processo de escolha de eventual secretariado? É possível assumir compromissos não partidários antes da posse ou isso será negociado depois das eleições? Nós não vamos negociar nada que não vise o interesse da classe trabalhadora e da população. Nós queremos governar por meio dos conselhos populares e pretendemos que o nosso secretariado seja todo ele composto a partir da escolha da população, de acordo com o interesse de cada setor da população, de cada classe de trabalhadores, cada categoria de trabalhadores. É dessa maneira que nós queremos constituir o Conselho Popular. E nós queremos também que a população tenha o poder de revogar o mandato, caso não atenda aos desejos da população. Nós não queremos uma administração onde o prefeito esteja acima da população, não, pelo contrário. O prefeito tem que ser um servidor da população. É isso que nós defendemos. O senhor já consumiu pouco mais de 3 minutos das suas duas respostas. Vamos ao tempo agora que o senhor ainda tem. O senhor tem aproximadamente 17 minutos ainda. Terceira pergunta, candidato Gilberto Vasconcelos, do PSTU. Quais são suas propostas para retomar o crescimento da economia local frente à atual fase da pandemia causada pelo novo coronavírus? Bom, isso exige um pouco mais de tempo. Vejam só. Manaus não é uma ilha. Nós fazemos parte de um estado gigantesco e de um país que tem um presidente que tem atuado sempre no sentido de negar a importância, a gravidade da pandemia de Covid-19. E, além disso, no campo econômico, o governo tem atuado no sentido de beneficiar cada vez os grandes grupos, os megagrupos. Não estou falando aqui de pequeno nem de médio empresário, muito menos de micro empresário. Estou falando dos megagrupos empresariais. Todas as ações do governo Bolsonaro têm sido no sentido de beneficiar com bilhões. Ultimamente o pacote foi de 1 trilhão e 200 bilhões de reais à disposição dos grandes bancos e das grandes empresas, das mega empresas desse país. Então é preciso primeiramente que a gente discuta esse contexto em que o governo vem, a partir do governo federal, destruindo o serviço público, inclusive colocando normas que impedem que os entes federados, os estados e municípios, aumentem seus gastos com o servidor público para poder atender a população. Então nós temos que nos posicionar primeiramente contra a lei de teto do governo Temer, que o governo Bolsonaro se apoia nela, a reforma administrativa que está sendo feita,
A lei de responsabilidade fiscal, queremos substituí-la por uma lei de responsabilidade social, onde o déficit habitacional seja possível de sanar, o déficit de saneamento básico, de construção de esgotos, de ruas, de calçamento, de tudo isso aí. Então, nós precisamos, a partir disso, de todo esse enfrentamento, construir um plano de obras públicas para a cidade de Manaus, para poder gerar emprego de maneira rápida e começar a resolver os principais problemas que nós temos, que eu já comecei a falar. Um dos grandes problemas que nós temos aqui é um déficit habitacional de cerca de 105 mil moradias. A cidade cresce empurrando a pobreza para longe do centro, de onde tem os hospitais, empurrando a população mais carente para onde não tem a menor infraestrutura. Então, nós pretendemos mudar isso a partir de um plano de obras públicas, onde a gente construa moradias dignas das pessoas morarem, e aí também a melhoria do sistema de transporte público, construção de usinas de tratamento de esgoto para que a água não desague nos igarapés, juntamente com todos os dejetos. Precisamos construir para Manaus uma condição de tratamento dos resíduos sólidos, onde seja possível fazer a separação do lixo. Então, nós temos uma série de possibilidades de criação de emprego rápido para poder retomar o crescimento econômico e, principalmente, gerar trabalho para a população que hoje, infelizmente, depende desse auxílio emergencial, que já era pouco. O governo Bolsonaro propôs R$200, o Congresso aumentou para 600, agora já diminuiu para 300 e quando chegar o mês de dezembro acaba. Janeiro do ano que vem, nós começamos o ano com uma população no país, de 40 milhões de pessoas sem saber como vai comprar, como vai adquirir dinheiro para comprar comida. Então, aqui em Manaus, isso vai atingir cerca de 200 mil pessoas. Isso é muito grave. Então, nós precisamos, diante dessa situação, ter um plano de geração de trabalho, de renda, para que a população não fique dependendo de esmolas. Candidato, o senhor ainda tem um tempo de 13 minutos e a gente agora vai para o quarto questionamento. Qual será o papel da sua candidata a vice, Maria Auxiliadora Castro, caso o senhor ganhe as eleições? Ela poderá assumir papel mais protagonista na gestão? Sim, a companheira auxiliadora é uma companheira de luta do movimento popular. Ela atua organizando a população para solicitar o direito à moradia. Temos muitos casos de pessoas que, por meio dessa organização, conseguiram apartamentos no Viver Melhor, em outras áreas da cidade, também ocupações. Então, ela terá, sim, um papel protagonista, principalmente no sentido de regularização fundiária na cidade de Manaus e na infraestrutura da cidade. O que nós detectamos em todos os bairros da cidade, isso aí não é novidade, mas a gente vê isso presencialmente, causa um impacto diferente, porque nós temos uma população que, além de não ter infraestrutura, quando consegue moradia, essa população ela é completamente desprovida de escolas adequadas, de creches para seus filhos, de toda a infraestrutura. Então, a auxiliadora é uma companheira que vai atuar nessa área com muita certeza e ela sabe o que fazer, porque é uma companheira que luta por isso há mais de 10 anos. Candidato, nós chegamos agora ao quinto questionamento e o senhor ainda tem pouco mais de 11 minutos para responder. Pergunta, candidato, em resumo, quais são suas propostas para as áreas de transporte público, educação, saúde e infraestrutura? Começando com o transporte público, candidato. Bom, o primeiro diagnóstico que nós temos do transporte público de Manaus é que ele não é digno da população. É um transporte onde a população anda com os ônibus lotados, as paradas de ônibus dos bairros não têm cobertura, a maioria delas não tem como a pessoa se abrigar do sol ou da chuva, as ruas são esburacadas e não atende também na questão do cumprimento dos horários. Não tem horário certo, às vezes não param nas paradas de ônibus, até porque já vêm superlotados. Então nós precisamos, a partir desse diagnóstico, começar a resolver o problema,
criando vias exclusivas para ônibus, construindo, na verdade, porque não adianta pintar uma faixa no meio da rua, isso de certa maneira até ajuda a organizar, mas por outro lado prejudica porque não melhora o fluxo de transporte. Esse é um dos motivos, é uma das coisas que nós precisamos fazer. Para isso, a gente pretende criar uma empresa pública, estatal, de obras públicas, controlada pelos conselhos populares, para evitar a corrupção, para evitar o desvio de dinheiro público. E, a partir disso, a gente tem que construir as vias públicas, não só aquelas que são recapeadas muitas vezes no mesmo ano, mas todas as ruas da cidade. E pretendemos também mudar bastante o conceito de mobilidade urbana, porque nós temos hoje um transporte baseado no transporte individual, no carro. Agora as pessoas gastam mais, compram um veículo, gastam com combustível, então é preciso ter um transporte público coletivo, confiável, que cumpra o horário, que forneça conforto à população, para que as pessoas comecem a mudar os seus hábitos, certo? E também precisamos construir equipamento público para as pessoas que andam de bicicleta e estimular esse meio de transporte na nossa cidade. Também não é apenas pintando faixas que vai resolver esse problema, é preciso construir. Nós temos aqui em Manaus, na verdade, um lugar onde existe possibilidade, que é aquela via principal do distrito, onde tem o local para passar os carros, a rua asfaltada, tem uma parte para bicicletas e outra parte para pedestres. Esse é um padrão mínimo que se pode construir para numa cidade ter possibilidade de mobilidade por meio de bicicletas. Então é preciso que a gente atue nessa área muito fortemente, mas a partir de uma empresa pública. Isso é possível fazer isso se a gente enfrentar muitos interesses de quem controla a cidade. Essa é sobre o transporte, a outra é sobre a educação, né? Educação. Eu sou professor da rede pública municipal e nossas escolas não são adequadas para um ensino de qualidade. Nós precisamos construir escolas onde tenha conjugadas, né, escolas integradas, onde tenha creche, educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. Agora, não é possível pensar a educação apenas no âmbito dessas modalidades que eu falei. É preciso pensar também na integração com o ensino médio e com o nível superior. O governo Bolsonaro, ele tem procurado, por meio do ministro Guedes, retirar dinheiro da educação, transferindo para a iniciativa privada, impedindo que se faça a construção de escolas públicas onde seja garantido o direito a toda a população ter escola com dignidade. Por exemplo, não sei se a população sabe, mas o Fundeb, que é o financiador principal da educação, ele é composto uma parte pela arrecadação do Estado, outra do município. Quando junta esse valor, o governo federal complementa hoje com 10%. O Congresso alterou, que vai mudar paulatinamente até chegar em 23%. O problema é que do montante o governo federal quer tirar 5% para financiar programa social, que não tem nada a ver com a educação, certo? E o outro problema é que com a queda da arrecadação agora vai levar 3 anos para que esse investimento volte a ficar no nível que foi 2019. Então, na prática, a educação pública está fadada a sofrer longos anos por falta de recursos, porque os governos federal, estadual e municipal, eles não investem naquilo que deveria ser investido, inclusive nas universidades públicas, que estão sendo muito atacadas, e é de lá que saem os professores, é ali na universidade onde se qualifica o profissional que vai trabalhar na educação infantil, desde a creche, em toda a cadeia de ensino da cidade. Então nós precisamos, aqui em Manaus, acabar com esse problema das escolas alugadas. É preciso construir cerca de 100 escolas integradas nesse padrão que eu falei e pegar para acabar com os aluguéis e utilizar as escolas próprias da prefeitura e transformá-las também no mesmo padrão que eu falei. Creche, ensino infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. Isso organiza a vida das pessoas e resolve, em grande parte, o problema da educação. O problema da qualidade, ele é resolvido com a qualificação dos trabalhadores, com o oferecimento de futuro para a população que vai estudar, para a juventude,
e com a infraestrutura das escolas. E para isso é preciso valorizar os trabalhadores da educação com remuneração justa, adequada, para que eles possam trabalhar de maneira digna. É preciso acabar com esse processo de desmoralização que há contra o trabalhador da educação e contra os servidores públicos de modo geral. É preciso acabar com isso, porque isso desmoraliza e isso impede com que a educação seja feita com melhor qualidade, com melhor empenho, porque as pessoas, inclusive, têm vergonha muitas vezes de dizer que são professores. Por um lado, porque o salário é muito baixo, é indigno, e por outro lado, porque a população já não respeita, já não entende a importância desses trabalhadores. É isso que nós pensamos para a educação. Saúde. Para a saúde, nós temos também a necessidade de chegar a 100% da cobertura do atendimento básico e para isso será necessário a construção de muitas casas de saúde, muitas UBSs. Infelizmente, hoje, eu passo em muitos bairros da cidade e vejo casinhas fechadas, como é o caso que eu vi aqui no bairro da Redenção, uma casinha fechada, o mato tomando conta do terreno. A única coisa que serve ali é para demonstrar a incompetência do governo e o descaso com a saúde. Então, nós precisamos construir novas casinhas e no serviço público, de modo geral, tem que implantar a eleição direta dos gestores para que a comunidade possa dizer e escolher quem serve para gerir o serviço público e quem não serve. Então, nós pretendemos implantar a eleição direta para os gestores de todas as unidades de saúde, assim como das escolas também. Infraestrutura, candidato? A infraestrutura nós pretendemos fazer por meio da empresa de serviços públicos e aí cuidar de tudo que precisa. A cidade ela tem um déficit imenso, mais de 70% da necessidade de construção de esgotos, de tratamento do esgoto, dos resíduos sólidos, da construção de vias para as pessoas andarem, de calçamento. Então nós temos uma cidade que tem crescido muito, mas ela não tem dado à população aquilo que precisa, que é uma vida digna por meio dessa infraestrutura. Nós precisamos fazer isso por meio dessa empresa pública de infraestrutura. O senhor ainda tem 3 minutos. Já são as últimas perguntas? Essa é a última pergunta. Então, eu quero me alongar então Mas eu lembro ao senhor que o senhor ainda tem mais 3 minutos depois de encerrar esses 20 minutos para as suas considerações finais. Então, vou aproveitar dizendo o seguinte, nesse momento eleitoral a gente vê muitas propostas, mirabolantes, parceria público-privada, transferência da responsabilidade do Estado para algumas instituições, às vezes até religiosa, coisa que nós não podemos misturar. A religião ela tem que ser laica, mas tem que ser independente do Estado. O Estado não pode financiar. Então, o que nós pretendemos no nosso governo do PSTU é governar por meio dos conselhos populares para poder atender essas necessidades que a população tem. A infraestrutura, por exemplo, você vê em todos os bairros da cidade, onde inclusive tem água encanada, que não tem água encanada constantemente e não é ainda adequada para o consumo. É preciso que as pessoas comprem água mineral ou filtrem água, um processo que sai às vezes até mais caro. Então é preciso cuidar do tratamento de água, é preciso cuidar do resíduo sólido, que é o lixo, né? Fazer coleta seletiva de lixo nos bairros, ter regularidade no colhimento. É preciso cuidar que as ruas elas tenham o calçamento e acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência. Então nós pretendemos no governo do PSTU fazer com que tudo isso aconteça de acordo com a vontade da população. Agora é preciso dizer que isso não é possível de acontecer sem enfrentar os grandes interesses principalmente dos grupos de especulação imobiliária. Nós temos um déficit habitacional de 105 mil casas em Manaus ou residências. Nós temos prédios desocupados na cidade que estão aguardando para serem utilizados na especulação imobiliária. Nós temos terrenos que poderiam ser utilizados para a construção de casas e também estão aí para a especulação imobiliária. Nós temos uma área de terra que foi destinada para as empresas antigamente, há mais de 30 anos, de produção agrícola ao redor de Manaus, que não foi utilizada e que hoje está sendo utilizada para especulação imobiliária. E o que é mais criminoso nessa relação é a gente ver o que aconteceu, por exemplo, com a população que foi morar no Monte Oreb, que foi expulsa de lá pelo governo do Estado.
Nós temos ali, quem conhece o Monte Oreb sabe que é um local de difícil acesso, é dificílimo acessar aquilo ali, não tinha água, não tinha luz. Quem foi morar ali é porque não tinha outro recurso. Aí o governo do estado, atendendo a uma empresa grileira de terras... 30 segundos, candidato. O governo do estado, a justiça, né, ordenou a desocupação de uma pequena área e o governo do estado, se valendo disso, foi lá e retirou toda a população, inclusive uma população indígena que já residia lá há muito mais tempo, não reconhecendo o direito dessa população ficar naquele local. Então nós precisamos acabar com isso, é preciso acabar com esse interesse da especulação imobiliária em Manaus. Seu tempo terminou nesse momento e eu quero agradecer ao senhor por ter respondido a todos os questionamentos. A partir de agora, candidato Gilberto Vasconcelos do PSTU, o cronômetro novamente está zerado e o senhor tem 3 minutos para as suas considerações finais. A partir de agora, candidato. Eu quero primeiramente agradecer o espaço para a gente poder falar das nossas propostas. Infelizmente, o sistema político no Brasil se torna cada dia pior e o PSTU não tem espaço na propaganda eleitoral gratuita do rádio e da televisão para falar das nossas propostas. O financiamento eleitoral tem alguns partidos que são 230 vezes maior do que o financiamento dos partidos como o PSTU. Então essa falta de democracia, ela em certa medida é compensada com espaços como esse. Por isso nós agradecemos e espero que continue sendo assim, paritário, e dizer para a população de Manaus que é preciso a gente fazer uma revolução. Não dá para mudar com medidas paliativas. É preciso que a população se organize, é preciso que a população entenda que ela não pode delegar poderes para determinados políticos e passar 4 anos esperando que a sua vontade seja atendida. Nós precisamos, por isso, constituir os conselhos populares e, a partir desses conselhos populares, com poderes deliberativos, decidir sobre tudo que a população precisa que seja feito. Então, nós queremos, no PSTU, dizer que é importante votar na gente no 16, pedimos o voto no 16. Esse voto ele vai ser um voto que significa apoiar as nossas propostas, independente de qualquer coisa. Nós queremos também que vocês conheçam o PSTU, conheçam as nossas propostas. Nós temos as nossas mídias sociais, que é @AmazonasPSTU. Tem um site do PSTU, que é www.pstu.com.br. Basta digitar PSTU que você nos encontra. E que todas essas coisas que eu falei aqui, elas têm uma hierarquia. E para a gente conseguir realizar, a gente tem que, primeiramente, tirar esse governo federal, o governo Bolsonaro, que ele tem atacado duramente os interesses dos mais pobres. Em nome de uma certa moralidade, ele tem feito isso, mas na verdade nós temos visto aí o vice-líder do governo processado por ter dinheiro entre as nádegas, na roupa aí. Ou seja, é um governo igual aos outros, que governa com o que há de mais podre na política nacional. E isso vem também para os estados. Um discurso moralista que visa impedir o direito das pessoas se manifestarem, que visa reprimir os setores chamados de minoria, que muitas vezes são até a maioria, como é o caso das mulheres, que ataca os direitos das mulheres, não querendo reconhecer o direito de decidir sobre o seu próprio corpo. Então, nós do PSTU, nós somos um partido que estamos nessa eleição para dizer isso e queremos que vocês nos apoiem, votando no 16 e vindo nos conhecer por meio das mídias sociais. Tempo, candidato. Muito obrigado, candidato que usou todo o seu tempo, Gilberto Vasconcelos, do PSTU. Nós lembramos a você que o GDC, Grupo Diário de Comunicação, ouviu todos os candidatos a prefeito de Manaus. Desses 11 que aqui vieram, dos 11 candidatos, 3 usaram o seu tempo de forma virtual. E desses 3, 1 por opção e 2 por questão de Covid-19. O GDC espera ter contribuído com você, eleitor, com você, eleitora, e também com os candidatos, dando tempos iguais, perguntas iguais, para que eles pudessem desenvolver seus temas. A gente aguarda agora os próximos desenrolares
dessa campanha eleitoral. E também informamos que o jornalismo do GDC vai continuar acompanhando todos os candidatos.